E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Johan e sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Hoje eu tô trazendo para vocês um tutorial de dobras e caimentos. E a ideia aqui, né, é que a gente entenda basicamente a lógica, né, uma certa lógica por trás de dobras. Porque, assim, dobras, no geral, ela é uma parada muito orgânico, então não dá pra gente, tipo, calcular corretamente a forma como as dobras vão acontecer, né? Se a gente jogar um tecido, o mesmo tecido várias vezes pro alto e cair no chão, ele vai cair com dobras diferentes em todos os momentos. Então, não dá pra prever 100%. Mas, entendendo um pouquinho a lógica disso, a gente consegue ter uma ideia do segmento que a gente vai estar utilizando e como que a gente aplica isso dentro do desenho, dentro de uma parte, assim, artística mesmo, né? E o primeiro ponto é a gente entender que existem 3 fatores que vão influenciar como que as dobras vão acontecer, que são o ponto de tensão, que geralmente vai ser uma área de costura ou aonde a roupa tá pendurada ou o tecido tá pendurado, né? A gravidade, então a gravidade sempre vai fazer o serviço ali de puxar para baixo, e movimento. Então, caso, tipo, por exemplo, a roupa ela esteja, tipo, se movimentando e tudo mais, isso vai influenciar também. Então, por exemplo, só de eu levantar meu braço, vão ter certos tipos de dobras. Se eu deixar meu braço abaixado, né, outras dobras vão acontecer, né? Então, e também tem a influência do volume, mas logo a gente chega nisso daí também. Então, vamos entender aqui um pouquinho, né? O primeiro exemplo que a gente pode começar é que entender o tecido como se fosse algo, como posso dizer, simples. Então, tente entender um pedaço de tecido, uma peça de tecido, né, uma toalha, alguma coisa assim, e o formato que ele vai assumir quando ele estiver pendurado sobre um ponto de tensão é muito semelhante ao formato normal dele, né? Só que as larguras dele, a parte da lateral, ela vai encurtar e vai ficar cada vez menor, vai dar aquela enroladinha, né? E essa enroladinha, que vai acabar acontecendo ao contrário aí os tecidos, a gente tem dobras soltas, que são essas dobras que tem um formato meio em Z, e aí a gente consegue ver tanto a parte da frente e uma parte de trás também juntas. Esse tipo de dobra, ele é uma dobra extremamente simples, mas ao mesmo tempo é uma dobra muito utilizada pra gente utilizar a técnica de fazer camisas, saias, mangas, então tudo que vai ser solto, sabe? Que a dobra ela vai ficar sem nenhum elástico, nada ali influenciando nela. Isso daí é dobras soltas, tá? Então a gente vai conseguir aplicar esse efeitinho. E esse efeito em Z, ele tem esse padrão bem, como posso dizer, simples de entender, que é cada pontinha dele, cada ponta da linha, em cada interseção, a gente sobe uma linha em direção ao ponto de tensão. Então aqui é mais ou menos como se a gente tivesse um ponto de fuga para os tecidos. Então pense no ponto de tensão como se fosse um ponto de fuga do tecido, um local, uma área onde segura a maior parte do tecido e vão sair dali dele as outras dobras, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? Como posso dizer, com tipo uma toalha pendurada. Mas, por exemplo, se eu tivesse se fosse uma camisa, por exemplo, ou uma calça, sei lá, o ponto de tensão seria muito as áreas de costura, as linhas de costura, articulações e assim por diante, né? Que é onde tá puxando mais, tensionando muito mais essas áreas, certo? Então, nessa parte, o que eu recomendo de exercício pra vocês, né? Comecem com tecidos, pesquisem, tipo, tecidos, caimento de tecidos. Se qualquer coisa vocês conseguem achar pro drapery, que é o termo dele utilizado no inglês, que vocês vão achar muitas referências de como fazer esses tecidos. E comece simplificando. Não tente colocar todas as dobras, né? É muito importante que você tente entender a lógica por trás disso e depois vai adicionando as dobras conforme é necessário. E uma coisa muito importante, menos é mais. Então não tem necessidade de colocar todas as micro dobras que tem no tecido
desde que você já consiga comunicar que aquilo é um tecido, entende? Então, é igual como se eu fosse fazer um cabelo, né? Que se eu não preciso colocar todos os fios de cabelo pra mostrar que tem fios de cabelo ali. Então a mesma coisa com o tecido é super verdade. E após, né, tipo, entender como essas dobras funcionam, tenta entender essa aplicação num tecido real, tipo, numa capa, num Sharp, alguma coisa que tenha esse efeito de dobras soltas, justamente para vocês sentirem como que seria essa aplicação ali, né? Tecidos como saias longas com a barra da saia solta, né? Então tudo isso acaba influenciando demais. Após, né, dominar essa primeira etapa, e aí a gente já consegue entrar com 2 pontos de tensão. A próxima parte de 2 pontos de tensão é o seguinte: a gente vai conseguir manter a mesma lógica utilizada para 1 ponto de tensão, só que agora eu vou distribuir ele. E no meio, a gravidade vai agir e vai dar um efeito como se fosse um U. E esse efeito é muito comum, por exemplo, em camiseta, né? Vocês podem até ver aqui na prática. Ou como se os pontos de tensão fossem meus ombros, aqui no meio vai começar a criar, né, dobras meio em V, em U, que vão vindo de encontro pro centro, né? E é basicamente nessa lógica que vai acabar seguindo o sistema de 2 pontos de tensão. Então, esse é o tipo de dobra, né, que vai estar acontecendo. E a partir disso, né, vale também a pena testes, estudar e ver como que essa aplicação vai acabar funcionando, né? Pra gente começar a sentir, entender como que essas dobras se adaptam, né? Como que elas se adequam ali na situação, né? E outro ponto importante, né, é que o tecido, né, ele se adapta ao volume do objeto, né? Até o próprio ponto de tensão ele se adapta ao volume. Então, quando vocês forem desenhar, é muito importante que vocês considerem isso. Então, o volume do corpo de uma pessoa pode influenciar. Então, tipo, uma pessoa que é muito mais musculosa, ou uma pessoa que é mais gorda com uma pessoa mais magra, vai ter diferenças como as dobras vão se comportar, com certeza, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos mostrando como que é essa aplicação, por exemplo, em cima de uma esfera, se eu soltar o tecido ali, se eu soltar o tecido em cima, por exemplo, de um cilindro, ou se eu ao menos soltar o tecido também em cima de um cubo, né? Esses volumes vão acabar influenciando essas aplicações ali. E após isso daí, vai uma dica também, né? Que a diferença, vocês conseguem criar diferenças de tecidos pela maneira que vocês demarcam as dobras. Então, por exemplo, os tecidos muito mais pesados, eles vão ter muito menos dobras, né? A dobra vai ser um pouco menor. E quando você quer representar um tecido que é mais leve, por exemplo, como se fosse uma roupa social, né? Que geralmente roupas sociais elas são mais leves e tudo mais, o tecido, vão ter uma presença muito maior de dobras ali naquele momento, né? Então, tendo essa lógica aí, se torna mais de boa da gente conseguir representar isso na hora de desenhar, né? E na hora da aplicação, vamos ver mesmo para os personagens. O segredo, uma das dicas que eu dou para vocês tenta pensar junto com o gestual. Então, utiliza as linhas, as dobras, para comunicar também o movimento do personagem, sabe? Pra ajudar a comunicar, tipo, essa energia que ele tá tendo. Então, se ele tá levantando o braço, faz com que as dobras pareçam setas, mostrando que o braço dele tá sendo levantado, sabe? Então, às vezes, não precisa ser feita exatamente a dobra da forma como está ali, porque ela pode quebrar o movimento. Então, uma das dicas tenta aplicar mais essa dinâmica para trazer vida ao movimento e comunicar mais o que tá acontecendo. Então, uma parte que tá dobrada, deixa mais dobrado, uma parte tá esticada, pode deixar mais esticada também, né? Recomendo também que treine a parte da aplicação de luz e sombra futuramente, né? Porque isso também ajuda
né, no entendimento depois de como que realmente funciona aquela dobra, né? Então isso ajuda a dar uma noçãozinha legal, entender os volumes e tudo mais. Mas basicamente é isso, né? E espero que vocês tenham absorvido, né, esse tutorial, né, no caso. E, né, não se esqueçam de deixar aquele likezinho, aquela curtida aí no canal, aquele comentário maroto que ajuda demais. E é isso. E falou, pessoal, e até a próxima. Fui.